Boa tarde, irmãos. Quando me foi dado essa oportunidade, uma das coisas que foi me entregues, por Deus, foi o tema acerca da luz. O meu tema dessa tarde, de hoje, é sobre a luz. Eu gostaria que quem pudesse abrir a Bíblia em João 3, a gente vai fazer a leitura do 16 ao 21, esse é o meu texto base. Antes de começarmos a ler, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre quantas coisas a gente pode relacionar à palavra luz. A gente pode relacionar a lâmpadas, energia, até a própria ausência de escuridão, luminosidade. Ou seja, muitas das vezes a luz ela reflete um papel muito importante nas nossas vidas e a gente não dá sua devida importância. Por exemplo, a gente pode ver a situação que o Amapá tem vivido, O que a falta de luz fez com as pessoas daquele local. E até nós mesmos, Às vezes a gente está dentro de casa, despreocupado, com o ventilador ligado, porque esse tempo tem sido um tempo muito abafado, ou o ar-condicionado ligado, e, de repente, plique. Falta luz, o calor chega, e a gente entra em desespero, muitas das vezes, por causa de uma simples falta de luz. Eu gostaria de ler o texto de João 3, do versículo 16 ao versículo 21. Show. Vou acompanhar o data show. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão ouvindo essa palavra, Senhor. Que nesse momento, Senhor, possa ser somente a sua voz sendo, Senhor, emitida aqui. Que tudo, Senhor, que toda a minha humanidade, Senhor, seja posta para fora e que só o Senhor esteja aqui nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente leu do versículo 16 ao 21 e, basicamente, o versículo 16 e 17 é nos apresentado o plano de salvação, aquele que Deus entrega o seu único Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. E ele diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo, mas a condenação ainda existe. Ou seja, no versículo 18, ele diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O meu foco é a partir do versículo 19, vou até pedir para colocar novamente, por favor. O versículo 19, ele diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. É interessante que a luz aí ele é um divisor de águas. A luz é o que nos separa da escuridão. Mas é interessante que podemos reforçar o fato de que a luz aí ela tem uma ideia diferente. No grego, luz, a pronúncia é mais ou menos phos ou phos, não tenho certeza, ela está mais ligada ao sentido de fonte de luz. Aí você deve estar se perguntando, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, luz e fonte de luz? Para falar a verdade, não. Se eu falo da luz do sol, é um sentido.
Agora, se eu falo do próprio sol, é um outro sentido. Porque se eu falo da luz do sol, eu falo daquilo que ele está emitindo, não é ele próprio. Agora, quando eu falo do sol, da fonte de luz, já é algo completamente diferente, é algo que dá razão. Além disso, o versículo 19, para quem ainda está boiando um pouco, a luz, nesse sentido, é a mesma coisa que dizermos Cristo. Porque Cristo veio ao mundo para iluminar o mundo, eliminar as trevas, eliminar a escuridão. Cristo ele veio fazer um papel de intermediador entre nós e Deus, sabe? Restabelecer a ponte que nos conectava a Deus. E graças ao sacrifício de Cristo, hoje a gente temos livre acesso ao Pai. E a luz, ela faz exatamente isso. Ela ilumina o nosso caminho. E o que eu estou realmente aqui para falar é que a luz é muito mais importante que nós imaginamos em nossas vidas. Eu pesquisando um pouco sobre o estudo da luz e a visão, eu achei algo muito interessante, que foi o seguinte. Na antiguidade, estudando, né, esse comportamento da luz e da visão, eles fizeram uma hipótese de que, na verdade, os olhos emitiam raios visuais. O nome é exatamente esse. Eles emitiam raios visuais e, através desses raios, eles apreendiam, quer dizer, pegavam a imagem para si e mostravam ao cérebro. Essa era a hipótese da nossa visão. Eu estou aqui, estou com a Bíblia. Meu olho está emitindo raios de visão e, através desses raios, eu estou pegando a imagem e projetando no meu cérebro. E é assim que eu vejo. Só que aí veio o seguinte problema. Quando não havia luz alguma, eles não enxergavam. Eu estou aqui, se apagar a luz e escurecer tudo, eu não vou conseguir ler nada. E aí essa teoria foi refutada e parece que os olhos não emitiam realmente raios visuais. Imagina, um ciclope da vida, igual os X-Men, soltando um raio vermelho assim. E aí, a gente chega à teoria que é mais aceita hoje, que, na verdade, tudo que nós vemos à nossa volta é graças à luz. O que eu estou vendo aqui, na verdade, é o reflexo da Bíblia na minha visão. Porque qual o comportamento da visão em si? Na verdade, eu estou captando a imagem que está batendo na minha Bíblia e refletindo nos meus olhos. Esse é o fenômeno da visão. A luz bate no objeto, essa luz reflete na minha vista e eu enxergo graças a esse reflexo. E a gente pode ter essa ideia também com a Lua, porque por muito tempo a gente aprende, né, que a Lua ela não tem luz própria, na verdade ela é o reflexo do Sol. E eu nunca entendi isso, na minha infância, né, será que a Lua é espelhada e eu estou vendo o reflexo do Sol batendo nela? Mas é realmente esse comportamento da visão. A luz bate na Lua e eu vejo o reflexo da luz batendo. E esse é o comportamento da nossa visão. O que você quer dizer com isso? A luz ela não é sua, não é nossa. A luz vem de Deus. É graças a Ele que conseguimos enxergar tudo à nossa volta. E esse fenômeno, a gente pode fazer uma coligação também à cegueira espiritual, que é a simples escolha de você, não acreditar em Deus, não acreditar no sacrifício de Cristo. E tudo isso, basicamente, é uma escolha. Quando, no versículo 19, fala que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, ele não está nos mostrando que eles escolheram a ignorância ou que eles, basicamente, não escutaram a palavra. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Quer dizer, eles tiveram realmente acesso à luz, mas escolheram viver nas trevas. E isso a gente pode conectar ao medo. Ao medo de, muitas vezes, do que será revelado, porque no próprio texto continua dizendo, né, no versículo 19 mesmo, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Ou seja, é como se eles vivessem num quarto escuro, eles vivessem em um quarto totalmente escuro, e eles tivessem medo de acender a luz e do que seria revelado naquele local. E muitas das vezes eu até penso, né,
que a gente trata a Bíblia com dois extremos, quando, na verdade, não existe extremo nenhum. Sabe? Quantas vezes a gente, mesmo não faz isso, a gente escolhe desobedecer a Deus, por exemplo? Toda vez que nós desobedecemos a Deus, a gente não está só exercendo a desobediência, o pecado da desobediência. A gente está exercendo, na verdade, também o pecado da falta de fé, da incredulidade, da falta de fé. Eu pensei numa palavra aqui difícil, então vai ser só falta de fé mesmo. A gente exerce a falta de fé, porque toda vez que a gente desobedece a Deus, é como se a gente não acreditasse que a consequência chegaria, por exemplo. E aí a gente está escolhendo as trevas no lugar da luz. Continuando mais à frente o texto, no próprio versículo 20 e no versículo 21, é meio que trazida uma comparação. No versículo 20, a gente tem a vivência através da escuridão, e no versículo 21, a gente tem a vivência com a luz. E eu acho isso extremamente interessante, porque no versículo 20 diz assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. É só reforçando também aquilo que eu falei, que às vezes a gente se encontra num quarto totalmente escuro, com vários obstáculos na nossa frente, com várias coisas que nós temos medo que seja revelado ao mundo afora. A gente pode encarar isso até, às vezes, o nosso próprio pecado de estimação, que muitas das vezes a gente mantém escondido conosco, né? Comigo mesmo, consigo mesmo. E, às vezes, a gente não traz isso para fora com medo de sermos julgados, por exemplo. E aí a gente está escolhendo a escuridão no lugar da luz. Porque no próprio texto fala que Jesus ele não veio para julgar, ele veio para salvar o mundo. E esse era o papel da luz. A luz ela queria revelar as coisas para que a gente percebesse as nossas coisas erradas, nos arrependêssemos e fizéssemos a coisa certa. Porque em Isaías 53, versículo 6, se não me engano, diz, né, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo o seu próprio caminho. E quando Jesus veio, ele não veio excepcionalmente para julgar a gente. Ele veio para nos mostrar o caminho certo. E ele não veio também, né, tirar essa ideia da cabeça, ele não veio obrigar a gente a fazer nada, ele veio mostrar. Ele veio mostrar que há um caminho certo e há vários caminhos errados. Ele não veio aqui para julgar. E no versículo 20, que fala sobre a vivência pela escuridão, a gente pode fazer uma comparação com aqueles insetos que a gente encontra debaixo de rochas e até pedaços de madeira, sabe? A gente levanta uma rocha assim mesmo e a gente vê aqueles insetos. Por que aqueles insetos estão lá? Eles aproveitam a umidade, eles aproveitam a escuridão, porque alguns eles não gostam da luz justamente para isso, se manterem escondidos. E é a mesma coisa com o pecado. Às vezes a gente escolhe esconder a sujeira embaixo de rochas, embaixo do nosso ser, para que ninguém descubra. Mas, aos poucos, aquilo pode se transformar em algo gigante e tomar toda a pedra. E aí a gente tem no versículo 21, um outro fato que a gente vê no versículo 21, que diz assim, versículo 21, mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Ou seja, a luz ela chega como uma consequência nesse texto. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz. E aí eu achei uma outra ilustração interessante, que são as plantas que a gente cria dentro de casa. Eu não sei se você já percebeu, mas se você bota uma planta dentro de casa e às vezes está batendo um sol do lado dela, ela começa a chegar as partes verdes, as folhas, os galhos para aquele sol. Porque ela sabe da necessidade do sol na vida dela. Sem sol, sem fotossíntese, sem alimento, morreu. E a gente deveria tratar da mesma forma que uma planta cresce dentro de casa, ou uma planta que está simplesmente longe do sol. Ela faz todo o possível para se chegar ao mais próximo da luz, porque sabe que ela necessita da luz para sobreviver. Trazendo, após essa comparação, a gente pode ler o versículo de João 12,
verso 35 e 36. João, capítulo 12, versículo 35 e 36. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanheis, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. Sabe o que Jesus estava dizendo aí? Ele estava dizendo que a luz permaneceria aqui por pouco tempo. Sabe o que isso significa? O amanhã é um mistério. A gente não sabe como chegará o amanhã, como vai vir o amanhã. A gente não sabe como a gente vai estar amanhã. E a luz, ela está a 2 passos, simplesmente 2 passos de você. Sabe? A gente consegue contar os passos com os joelhos, sabe? 2 passos, então. Então, um joelho no chão, outro joelho no chão. É assim, essa é exatamente a distância da luz está de você. E se você ainda não acredita no que eu falei sobre a luz, eu desafio você a passar uma noite todinha rodando a sua casa, perambulando por aí sem iluminação nenhuma. E eu duvido que você não esbarre em alguma coisa, ou quebre outra, ou até se machuque. Mudança de ideia, não faça isso. É capaz de você se machucar e pode dar problema para mim. Mas a luz, ela exerce um papel muito importante na nossa vida. E Cristo é a luz da nossa vida. Sem a luz, você não pode fazer nada. Sem a luz, você não enxerga. Sem a luz, você não sabe onde está trilhando, se você está trilhando um caminho perigoso, um caminho seguro. É até uma expressão que a gente fala às vezes, né, quando a gente está com uma grande dificuldade e fala, eu preciso de uma luz aqui. E é exatamente isso. Quando a gente está em dificuldade, a gente solta uma expressão desse tipo. Fulano, eu preciso de uma luz aqui, preciso de uma ideia. E a gente precisa levar isso para o nosso lado espiritual. Cada dia, todo dia. Quando a gente se sente no escuro em nossas vidas, quantas vezes, né, a gente se sente no escuro em nossas vidas e tudo que a gente precisa é de uma luz para mostrar o nosso caminho. Mas a gente também faz uma coisa muito feia, às vezes também, que a gente só procura a luz quando a gente quer, quando a gente precisa, e a gente não busca todo o tempo. E aí a gente está sendo um amante das trevas e um amante da luz. E é melhor você escolher um lado, os dois nunca dá certo. Porque se você, uma hora você vai precisar e você não vai conseguir alcançar a luz. Então, o meu conselho aqui hoje é: se agarre à luz. Esteja o mais próximo que puder dela e não solte, porque um dia você vai poder precisar e vai ser tarde demais. Porque no próprio versículo 36 do capítulo 12 fala, né, que enquanto tem de luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Ou seja, se você não tem luz, você tem escuridão, aí você vira um filho da escuridão. E aí você não sabe mais onde está pisando, você não sabe mais o que fazer, para onde ir. E você poderá achando caminhos que não cabe a um homem trilhar. E esses são caminhos de morte. Cristo, ele não veio ao mundo para nos julgar. Eu acho que eu estou falando isso repetidas vezes, mas é basicamente isso. Cristo, ele não veio, julgar. Ele não cabe. A única pessoa, né, uma frase que eu vi essa semana, que é: a única pessoa que cabia nos julgar não julgou, ele nos amou. E eu nem botei esse texto, né, mas, enfim, apareceu aqui, que é o versículo 46, do capítulo 12 ainda. Eu vou ler aqui na minha versão,
que diz assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus ele não veio obrigar ninguém a seguir a luz, a pegar a luz. É basicamente uma opção. Você pode escolher viver nas trevas ou viver na luz, mas é uma escolha sua. E escolhas geram consequências. E, a partir disso, a gente pode ver quais caminhos a gente está trilhando. Se as suas consequências têm sido boas, você está trilhando o caminho da luz. Se sua consequência tem sido má, você está trilhando o caminho da escuridão. E, a partir dessa autoavaliação, você consegue saber o que precisa ser feito. Lembre-se, a luz ela está a 2 passos de você. Um par de joelhos no chão, olhos fechados, e a luz virá até você. E você pode ir até ela a hora que você quiser. Mas só depende de você. A luz está aí, está entre nós hoje, mas você precisa querer. E um conselho de amigo mesmo, de colega, não sei, mas é muito ruim você viver na escuridão. Na luz você sabe para onde ir, você sabe o que fazer, você sabe das suas escolhas, você sabe de tudo. Na escuridão você não tem direito a nada disso. Essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração para falar aqui hoje. Passa a palavra para o Douglas.